Nos dias que correm, um telemóvel é o verdadeiro objeto multifacetado. Com um telemóvel podemos enviar mensagens, tirar fotografias, filmar, aceder à internet, usar o GPS, fazer pagamentos e compras, transformá-lo numa bússola ou lanterna e, sim, não esquecendo, fazer chamadas. Toda uma panóplia de excelentes funções que, no entanto, podem trazer outras consequências bem menos agradáveis. Todas estas funções criam no ser humano uma dependência cada vez maior deste pequeno objeto. Se é uma daquelas pessoas que não consegue viver sem o seu telemóvel, é bem capaz de sofrer de nomofobia. As pessoas que sofrem de nomofobia revelam uma enorme ansiedade quando o dispositivo fica sem bateria, quando se esquecem dele em casa ou se por acaso o mesmo se avaria. Uma prova desta crescente dependência é a utilização do telemóvel em todo o lado. A extrema necessidade de se partilhar tudo quanto se vive numa rede social é um bom exemplo disso. Ou o caso dos festivais de música em que boa parte da plateia prefere gravar um vídeo da banda em vez de aproveitar um momento no concerto. Ou ainda o cenário de um típico casal a almoçar num restaurante, cada um com o seu telemóvel, quase sem se falarem. Mais graves são as situações em que se põe em causa a própria segurança, como por exemplo a contínua utilização abusiva dos telemóveis durante a condução de um automóvel, apesar dos constantes avisos que são feitos. Infelizmente, existem inúmeros casos de acidentes fatais causados por distrações deste tipo. Existem até notícias de casos de acidentes automóveis em que testemunhas não prestaram auxílio às vítimas só para poderem registrar tudo no seu telemóvel. Numa época em que toda a gente usa o telemóvel em todo o lado e para tudo, este é bem capaz de ser um dos novos medos mais comuns da atualidade. Existem alguns questionários que avaliam se pode sofrer desta doença. Para os fazer, basta aceder aos links na descrição deste vídeo. Já alguma vez imaginou se um dos seus maiores medos fosse tomar banho ou lavar-se? Se sim, fica a saber que sofreria de ablutofobia. Existem alguns casos conhecidos de pessoas que sofrem desta fobia, relacionando-a muitas das vezes com um trauma passado com água. Pessoas com ablutofobia podem, em casos extremos, complicar a sua vida social, uma vez que a certa altura se tornará evidente a pouca empatia que nutrem pela sua própria higiene pessoal. Esta fobia é de facto pouco comum entre os seres humanos, mas é de conhecimento geral que crianças e banho são duas palavras que nem sempre combinam. Embora não esteja necessariamente relacionado com o medo de tomar banho, as crianças são conhecidas por evitar a todo custo o contacto com a água, pelo menos até perceberem que também podem brincar no banho. Também os animais de estimação, como os gatos e cães, os melhores amigos do homem, estão longe de ser os melhores amigos de uma banheira. Neste caso particular, nem convém insistir, uma vez que o pH do pelo destes animais domésticos não aconselha banhos diários como os nossos. Já pensou se fosse você a sofrer desta fobia? Como se sentiria se não pudesse fazer a sua higiene diária? Estou a precisar de marcar uma consulta de otorrinolaringologista. Repita comigo. Estou a precisar de marcar uma consulta de otorrinolaringologista. Não é que precise realmente marcar a consulta, mas se ao pronunciar a palavra otorrinolaringologista ficou alterado, sentiu-se ansioso ou nervoso, então pode bem sofrer de hipopotomonstrose esquipidalaiofobia. Não é de todo raro encontrar alguém que evita pronunciar palavras grandes ou difíceis, procurando um sinónimo que seja mais fácil de dizer, muitas vezes pelo medo de falhar. Quem tem este tipo de medo de pronunciar palavras complexas tem medo de se encontrar numa situação em que pareça menos inteligente aos olhos e ouvidos de outras pessoas. Não se preocupe, no entanto, se não conseguir pronunciar o nome desta fobia, uma vez que a mesma parece um verdadeiro teste à pronúncia de palavras muito complicadas. Também lhe pode simplesmente chamar de equipidelafobia ou sesquipedaliofobia. Fácil, não? Face a qualquer circunstância da vida, há quem diga que rir é o melhor remédio. De facto, uma das coisas mais genuínas de uma pessoa é a sua gargalhada, algo único que muitas vezes nos identifica. A geliofobia é o medo da gargalhada própria ou alheia. Quando uma pessoa sofre deste medo, entra facilmente em pânico quando, em qualquer situação, de repente se ouve uma gargalhada. Este medo poderá estar ligado a um trauma vivido no passado ou até a uma baixa autoestima por parte de quem o sofre. As pessoas com este medo podem igualmente sofrer de uma fobia bastante mais comum atualmente, a chamada fobia social, o medo de socializar, expressar ou estar em locais com muita gente. E para fechar o nosso top dos 5 medos mais estranhos de sempre, temos a turofobia. Imagine que o simples facto de passar pelo corredor dos queijos lhe provoca um arrepio na espinha e quando der por isso está a fugir a 7 pés do tão temido queijo.
Pois é, por incrível que pareça, existem pessoas que têm medo do queijo. Essas pessoas sofrem de turofobia. Esta fobia, ao que parece, poderá estar associada não apenas a um trauma no passado, mas também à intolerância no consumo de alimentos com lactose. O caso mais conhecido é o de Melissa North, uma estudante de 24 anos do Reino Unido que vive com esta fobia há já 20 anos. Quando tinha 15 anos, Melissa foi gozada na escola pelos colegas que descobriram a sua estranha fobia. Diz ela que foi desde então que ganhou uma grande repulsa por este alimento. Ao olhar para queijo, Melissa confessa que fica muito enjoada e até enojada quando vê pessoas a comer nem que seja uma mera fatia.